jovens, adolescentes, até crianças, né, com depressão. Dizem os especialistas que é o mal do século, mal da era, né? E isso tenho certeza que é verdade, porque, meu Deus do céu. Mas com muita alegria, doutora Micaela, nós queremos receber você aqui, que estará ministrando para nós. A doutora Micaela, ela é psicóloga, e ela com certeza usará aqui o seu conhecimento para nos instruir aqui algumas coisas, né, fundamentais para o nosso bem-estar, né, mental, emocional, enfim. E a igreja quer receber a doutora como nós fazemos sempre. Ela é? Doutora, mais uma vez, Deus abençoe, você é muito bem-vinda. Nós estamos já passando para você aqui, fique à vontade. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada, bom dia. Obrigada, pastor. Quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande. E podem se sentar, fiquem à vontade, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Como o pastor comentou, eu sou a Micaela, sou psicóloga há 15 anos e há 16 anos trabalho com desenvolvimento de pessoas e especialmente com saúde mental. Saúde mental no trabalho, especialmente. Trabalhei em grandes empresas aqui em Minas Sul, que vocês conhecem bem. Trabalhei na Sama por alguns anos, trabalhei na Mineração Serra Verde por alguns anos. E no ano passado fiz uma transição de carreira e decidi trabalhar especialmente com desenvolvimento de pessoas. Desenvolvendo líderes, sou mentora de líderes. Trabalho nesse Brasil inteiro desenvolvendo líderes e buscando levar saúde mental para as pessoas. Então eu quero agradecer ao convite que foi estendido a mim para estar aqui com vocês, para falar sobre esse tema que é saúde mental, um tema tão importante e, como o pastor bem disse, um tema emergente nos dias atuais. Emergente. Então, como ele bem disse, vocês trabalham muito e falam muito sobre espiritualidade, e a espiritualidade é uma base importantíssima da nossa saúde mental, essencial. Mas a gente também tem que pensar em outras coisas, como o pastor comentou, falar da nossa saúde física, falar da nossa saúde emocional, porque sim, infelizmente, os dados não estão favoráveis em relação à saúde mental. Então eu quero começar esse nosso encontro trazendo algumas informações, alguns dados, porque o meu objetivo hoje é fazer vocês refletirem sobre a importância de vocês cuidarem de vocês mesmos, para que vocês possam cuidar de outras pessoas. Esse é o objetivo. Vocês têm como missão cuidar de outras pessoas. Vocês são obreiros, são líderes, são pessoas que estão à frente dessa missão que é tão importante. Mas se vocês não estiverem bem, vocês não vão conseguir cumprir essa missão. Vocês não vão conseguir cuidar de outras pessoas. Então, a gente primeiro precisa entender isso. A gente tem que cuidar da gente para nós estarmos bem, para que a gente consiga servir o outro. E os dados que eu quero trazer para vocês hoje. Olha esse número, 1 bilhão. O que será que é 1 bilhão? É um número muito grande, né, gente? 1 bilhão é muita coisa. É muita coisa. Sabe o que esse 1 bilhão representa? De pessoas no mundo que vivem com problemas de saúde mental. 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com algum problema de saúde mental. E aí a gente tem um número ainda maior, 12 bilhões. Se 1 bilhão é muito, imagine 12 bilhões. 12 bilhões são os dias de trabalho perdidos no mundo por causa de problemas de saúde mental. Especialmente ansiedade e depressão. E quando a gente fala de trabalho, gente, claro, a gente está pensando aqui muitas vezes no trabalho dentro das empresas. Mas se essas pessoas não estão trabalhando dentro das empresas, não estão produzindo, elas também não estão na obra. Porque elas estão adoecidas. Elas estão adoecidas. Então, ansiedade e depressão são os principais males do nosso tempo. Como o pastor disse, a depressão é o mal do século. Mas agora não é só mais a depressão. A ansiedade veio também. Antes era só a depressão. Mas agora a ansiedade veio. E inclusive está passando na frente da depressão. Então nós temos casos, milhares e milhares de casos de ansiedade no mundo todo.
Esses 12 bilhões de dias perdidos no ano por conta de ansiedade e depressão representam um custo para a nossa economia mundial de US$ 1 trilhão. 1 trilhão de dólares é o impacto na economia, no mundo, todos os anos, por causa da depressão e por causa da ansiedade. Então, infelizmente, os dados não são tão favoráveis. E quando a gente pensa no Brasil em primeiro lugar, será que a gente pensa no futebol? A gente sabe que não, né? Nesse momento não está. Será que a gente pensa na natação? A gente pensa no esporte de um modo geral? Mas não é, gente. Infelizmente, o primeiro lugar que o Brasil está no mundo é em casos de ansiedade. E aqui são dados da Organização Mundial de Saúde. Nós temos mais de 190 países no mundo. E o Brasil é o país mais ansioso. Mais ansioso. E em transtornos, tá? Porque é importante comentar com vocês que a ansiedade é normal. Todo mundo sente. Todo mundo sente ansiedade. É uma emoção. Assim como a alegria, assim como a tristeza, assim como a raiva. Todo mundo sente ansiedade. Mas qual é o problema? As pessoas estão experimentando ansiedade em níveis muito elevados, que estão virando doença. Então, não é só mais a ansiedade normal que a gente sente, é o transtorno de ansiedade, é um transtorno do pânico, é uma crise de pânico, é um estresse pós-traumático, é um trauma por alguma situação que aconteceu. São várias circunstâncias que estão levando a várias doenças relacionadas à ansiedade. Então, o Brasil está em primeiro lugar. E em quinto lugar, em casos de depressão. Então, no mundo, o Brasil é o quinto país em casos de depressão. E aí a gente tem mais um, que o Brasil está no ranking, infelizmente. Então, primeiro lugar em casos de ansiedade, quinto lugar em casos de depressão e segundo lugar em casos de burnout. Eu não sei se essa daqui todo mundo conhece, eu quero explicar para vocês. Porque ansiedade e depressão, todo mundo conhece, já ouviu falar. A gente conhece alguém que já tenha passado por isso, ou talvez até a gente mesmo já tenha passado por uma depressão ou por um transtorno de ansiedade. Mas o burnout, ele é mais recente, ele foi incluído há pouco tempo no rol de doenças mais relacionadas ao trabalho. O burnout é uma doença relacionada a trabalho. É um esgotamento físico e emocional, um nível de estresse muito grande que a pessoa não consegue mais produzir. Está relacionada a trabalho. E eu quero dizer para vocês que não é só o trabalho lá dentro da empresa, é o trabalho que vocês fazem aqui também. Porque está relacionado a produzir, a servir. Está relacionado à nossa produtividade. Tá? Então, um burnout, uma pessoa ela não desenvolve só dentro da empresa. Ela pode desenvolver, por exemplo, servindo na obra. Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês, até apresentar para vocês alguns sinais, alguns sintomas, para vocês se observarem, para vocês se conhecerem melhor e cuidarem melhor de vocês. Então, infelizmente, o Brasil só perde para o Japão. Só perde para o Japão. Mais uma vez, mais de 190 países. E nós perdemos somente para o Japão em casos de burnout, que é o adoecimento, o esgotamento profissional. Mas os dados não param. Só em 2025, nós tivemos 546 mil afastamentos do trabalho por problemas de saúde mental. Mais de 500 mil de afastamentos no trabalho por causa de problemas de saúde mental. Inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, talvez viram na televisão, viram nas redes sociais, sobre uma mudança na NR1. Vocês ouviram falar sobre isso? Deixa eu contar para vocês o que se trata isso. Existe uma norma regulamentadora que fala sobre riscos dentro das empresas, riscos de segurança, tá? Que é a NR1, é a norma regulamentadora 1. Tem gente que acha que a NR1 é uma norma nova, que criou agora. Não, é da década de 70. Ela foi a primeira norma regulamentadora que fala sobre segurança e saúde. E ela traz, lá desde a década de 70, quais são os riscos dentro das empresas e como é que a gente faz o mapeamento desses riscos. Os riscos físicos,
químicos, de acidentes, dos riscos biológicos, dos riscos ergonômicos. E o que aconteceu em 2024, tá, gente? 24, a mudança foi em 2024. Em 27 de agosto de 2024, houve uma mudança na redação dessa norma que passou a incluir, além dos riscos que já existem, os riscos psicossociais. Só que o governo deu um tempo para as empresas irem se adaptando e essa mudança passou a valer agora, dia 26 de maio. Então, ela já está em vigor e, inclusive, as empresas podem já ser autuadas, multadas, fiscalizadas por isso. Então, agora, além de fazer o levantamento de todos os riscos que as empresas já fazem, as empresas vão precisar fazer o mapeamento de riscos psicossociais. O que são isso? São fatores no ambiente de trabalho que podem levar as pessoas ao adoecimento mental. Sobrecarga de trabalho, conflitos, assédio moral, assédio sexual e várias outras situações que podem acontecer, que podem levar as pessoas a desenvolverem depressão, a desenvolverem ansiedade. Então, olha isso daqui, só no ano passado, mais de 500 mil de afastamentos. Então, o governo fez alguma coisa. O que o governo fez? Trouxe para as empresas que as empresas agora precisam cuidar mais disso. Cuidar mais, se preocupar mais com a saúde mental das pessoas. Porque sim, acabei de falar para vocês que o Brasil está em segundo lugar em casos de burnout. Então, muitas pessoas estão adoecendo no trabalho. Por causa do trabalho, por causa da liderança, por causa das relações, por causa de tudo que acontece no trabalho. Então, por isso, agora as empresas vão precisar ter um cuidado muito maior para promover saúde mental realmente para os seus trabalhadores. E agora eu quero trazer aqui um ponto específico para vocês. Eu trouxe também pesquisas que falam sobre lideranças religiosas, sobre a saúde mental de líderes religiosos. E eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa, que inclusive foi uma pesquisa internacional, que fez uma análise especialmente sobre pastores, né? O nome da pesquisa é A Situação dos Pastores. Tá? E quero trazer para vocês que não são só pastores, mas líderes religiosos de um modo geral, né? Pessoas que estão à frente da obra, que estão à frente servindo, e, infelizmente, estão sofrendo algumas consequências também. Então, essa pesquisa trouxe, uma pesquisa internacional, que 56% dos líderes religiosos podem estar sofrendo de depressão. Na verdade, eles afirmaram, sofrem de depressão. Então, as pessoas que passaram pela pesquisa, 56%, ou seja, mais da metade, estava sofrendo de depressão. E 65% dos pastores que foram entrevistados nessa pesquisa internacional relataram que sentem-se muitas vezes sozinhos e isolados, mesmo em meio a tantas pessoas. Mesmo em meio a tantas pessoas. E a gente tem mais um dado, que 1 em cada 3 líderes religiosos correm o risco de desenvolver burnout, que é o esgotamento profissional. Porque sim, gente, um líder na igreja é trabalho. Ele está desempenhando um trabalho. Ele está produzindo. Então, 1 em cada 3 corre o risco de desenvolver essa doença ocupacional, esse esgotamento profissional. E 60% dos líderes religiosos, já aqui no Brasil, porque tem um livro de um pastor chamado A Batalha Silenciosa dos Pastores, e ele trouxe esse dado no livro, que 60% dos líderes religiosos enfrentam algum grau de depressão no Brasil. E, gente, infelizmente, inclusive os dados de suicídio, eles também são altos em líderes religiosos. Vocês já devem ter ouvido alguma notícia de algum pastor, de algum líder religioso, de algum padre, independente da denominação, que cometeu suicídio. Então, nas redes sociais, como a informação chega muito rápido para a gente tem presenciado isso com uma maior frequência, né, de líderes religiosos, independente de qual seja, né, a igreja, pessoas, infelizmente, adoecendo e chegando ao ponto de cometer suicídio. Então, é por isso que a gente precisa falar sobre isso. E eu quero conversar com vocês especialmente. Vocês que são obreiros, vocês que são líderes, vocês que estão à frente dessa obra. Porque muitas pessoas procuram vocês nos momentos de dor.
muitas pessoas procuram vocês nos momentos de dor. Mas onde vocês colocam a própria dor? Como vocês lidam com a própria dor? Porque vocês estão cuidando de outras pessoas. Quem está cuidando de vocês? Essa é uma pergunta importantíssima. Porque muitas vezes quem está à frente se doa tanto, que muitas vezes esquece de si mesmo. Esquece de se cuidar. Quem cuida do cuidador? Quem cuida do cuidador? Gente, essa é uma pergunta para a gente refletir mesmo. Em qualquer situação, na igreja, ou mesmo quando a gente enfrenta uma situação de uma pessoa doente na família, e a gente tem que ser o cuidador dessa família, dessa pessoa que está doente. Quem cuida do cuidador? O cuidador está tomando frente, sendo responsável por um monte de coisa, mas quem é que cuida dessa pessoa? Então eu quero realmente fazer vocês refletirem sobre a importância de vocês se cuidarem, de vocês olharem para vocês. Até o tema da minha palestra eu coloquei, cuidando de si para cuidar do outro. Se você não estiver bem, você não consegue cuidar de outras pessoas. Então vocês que são obreiros, que são líderes na igreja, vocês têm várias responsabilidades, várias. Vocês acolhem as dores das outras pessoas, vocês escutam problemas, vocês muitas vezes atuam quase como psicólogos, escutando os problemas dos outros, acolhendo as dores alheias, lidando com tudo isso, vocês aconselham famílias. Quantas famílias passando por momentos difíceis e procuram vocês para uma palavra, para um conselho, para uma oração, para um apoio. Vocês sustentam demandas emocionais também, não só espirituais. Vocês estão sustentando demandas emocionais e espirituais de outras pessoas. E, gente, esse trabalho é um trabalho fácil? É fácil? Não é, gente, de forma alguma. É um trabalho extremamente difícil. Difícil. Por isso que nós precisamos estar bem, para que a gente consiga dar o nosso melhor para essas pessoas. O problema é que vocês estão acolhendo dores, escutando os problemas, aconselhando as famílias, lidando com as demandas emocionais e muitas vezes estão fazendo isso enquanto também estão cansadas, estão sobrecarregados e talvez até emocionalmente feridos. Porque vocês também têm as dores de vocês. Vocês também têm situações emocionais, demandas emocionais, inclusive espirituais. Inclusive espirituais. Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo que não rezava, não orava para uma pessoa porque ela era uma pessoa de muita oração, então ela não precisava de oração. Porque era ela que orava para todo mundo. E essa pessoa ficou tão magoada. Mas o que eu entendi? Para quem estava de fora, essa pessoa era forte. Forte, firme, a que se mantinha de pé, a que orava por todos. Então ela não precisava de oração. Ou seja, ela não precisava de cuidado, porque era ela que cuidava. Mas o que a gente não percebe é que muitas vezes essa pessoa precisa ainda mais. Para conseguir se manter de pé, para poder conseguir orar, cuidar e apoiar outras pessoas. Então, o peso emocional de quem cuida, gente, é muito grande. Vocês que estão à frente dessa missão também sentem medo, também sentem dor, também sentem ansiedade, sentem frustração, sentem solidão, sentem pressão, sobrecarga, culpa, sentem culpa. Sentem tantas coisas como qualquer outra pessoa, talvez ainda mais, por causa do peso da missão que vocês têm. Por causa do peso. Vocês também sentem cansaço. E o cansaço é físico e emocional muitas vezes. Só que muitas pessoas que estão à frente, quando se sentem cansadas, sentem culpa. Porque não deveriam se sentir cansadas por estar servindo na obra.
Só que sim, gente, a gente se sente cansado. A gente é ser humano. Ninguém aqui é máquina. Todos nós somos seres humanos e nós precisamos de cuidado. E muitas vezes, quem está à frente, e eu quero que tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, vocês reflitam. Parem para pensar se vocês estão pensando assim, se vocês estão agindo assim. Porque o que eu estou trazendo para vocês é a minha experiência de ver pessoas, tanto na obra, quanto nas empresas, quanto em qualquer situação, cansadas, sobrecarregadas, se sentindo culpadas por se sentirem assim. Muitas vezes adoecidas e não procuram ajuda, porque acham que não precisam. Então, infelizmente, existe uma cobrança muito grande. E muitas vezes existe uma cobrança até da comunidade em relação a vocês. Porque vocês têm que ser fortes, vocês têm que dar conta de tudo. Mas a gente acaba pagando um preço muito alto por isso. Por esse pensamento de querer dar conta de tudo. Então, muitas vezes, quem cuida tem o seguinte pensamento: eu tenho que ser forte o tempo todo, eu tenho que dar conta, eu não posso demonstrar fragilidade, porque senão as pessoas não vão confiar em mim, se eu demonstrar fragilidade, então eu preciso dar conta de tudo. Inclusive, a gente fala sobre uma síndrome, não uma síndrome de verdade, é só uma frase, né? uma expressão que muitos utilizam, que é a síndrome do super-herói, a síndrome do salvador, que é a pessoa que acredita que precisa resolver tudo para todos, precisa dar conta de tudo. É o salvador da pátria, aquele que vai tomar frente, vai fazer a coisa acontecer. Só que não se dá conta que muitas vezes isso cobra um preço muito alto. Então eu quero trazer aqui para vocês hoje, como eu disse, alguns sinais, alertas sobre um possível esgotamento, tá? Para vocês se analisarem, para vocês também perceberem, caso em algum momento vocês sintam alguma coisa disso, já sendo um alerta para vocês se cuidarem mais. E não apenas, eu quero até abrir um parêntese aqui para vocês, que o que eu estou trazendo aqui para vocês, eu quero que sirva não apenas para você, mas para que você também observe quem está do seu lado. Para que você cuide também de quem está do seu lado, para que vocês cuidem uns dos outros. Porque vocês estão cuidando de toda uma comunidade. Mas vocês, enquanto líderes, enquanto obreiros, podem cuidar uns dos outros. Podem se apoiar. Vocês devem se apoiar. Então, tem coisas que a gente não percebe, que talvez se alguém chega em nós e diz, a gente começa a observar. Então, eu quero que vocês também observem esses sinais em pessoas que estão próximas de vocês. E especialmente naquelas pessoas que estão à frente. Que muitas vezes estão mostrando uma força muito grande lá na frente, mas talvez na sua alma, no seu coração, alguma coisa possa estar acontecendo e ninguém sabe. Então, todo mundo precisa de ajuda. Mesmo quem aparentemente mostra muita força, todos nós precisamos de cuidado. E quais são os sinais de alerta de um possível esgotamento emocional? Irritação, mudanças no humor de um modo geral, alterações no humor. Uma pessoa que era de um jeito e de repente começa a ter alterações no humor. Começa a ficar muito irritada, começa a perder a paciência com muita facilidade. E às vezes ela não era assim. E de repente começou a mudar o comportamento. Esse é um sinal, tá? E não só a irritação, mas às vezes é a tristeza, o desânimo. A pessoa estava bem, de repente começou a dar sinais, começou a mostrar que não está bem. Porque, gente, a gente percebe. Quando a gente conhece bem alguém, a gente olha para os olhos dessa pessoa e consegue perceber que ela não está bem. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo uma vida correndo demais. Não é à toa que as pessoas estão tão ansiosas. Não é à toa que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós estamos vivendo muito acelerados. A tecnologia que veio para nos ajudar tem nos prejudicado também. Nós estamos acelerados demais, recebendo informações demais, ocupados demais no celular, nas telas e em várias outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, que a gente está deixando de olhar nos olhos das pessoas.
nós estamos deixando muitas vezes de perceber alguns sinais. Ou, se percebemos algo, a gente não tem tempo. Então, a gente nem toca no assunto naquele momento, porque senão não daria tempo para ajudar. Então, a gente passa adiante. Então, e eu vejo isso de um modo geral. Talvez vocês aqui não estejam vivendo isso, mas as pessoas estão com um pensamento aceleradíssimo. Não é à toa que o pastor trouxe aqui. Perda de memória. Esse é um dos sinais. Problemas cognitivos, perda de memória, dificuldade de concentração, dificuldade de foco, falta de paciência. As pessoas hoje não têm paciência para escutar um áudio na velocidade normal. Vocês riem, né? Porque está todo mundo assim. A gente não julga ninguém, não. Aqui eu não estou para julgar ninguém, porque todos nós estamos assim. A gente quer fazer rápido, a gente quer escutar rápido, a gente quer ir para o próximo para resolver. Porque a gente abre o WhatsApp, tem lá 10, 15 mensagens não lidas. Então imagina, e quando o irmão manda para a gente um áudio de 5 minutos, como é que a gente vai escutar num X? Tem que ser no 2x para terminar em 2,5. Só que aí às vezes a gente nem consegue entender, tem que voltar no início. Porque passou rápido demais. Mas gente, sabe o que está acontecendo? O nosso cérebro, ele está entendendo que isso é o normal. O nosso cérebro, ele passou a entender que esse é o padrão normal. Por isso que as pessoas estão ficando mais irritadas, estão ficando mais sem paciência. Quem aqui já viu acontecer, ou talvez aconteceu com você, de você tentar falar algo e uma pessoa te interrompeu o tempo todo, querendo que você termine logo a fala? Ou talvez você já fez isso. A pessoa começa a contar uma história, você fala assim, não precisa detalhar não. Vai para o objetivo. Nós estamos sem paciência. Sem paciência para assistir uma aula, porque não tem, se é ao vivo, né? Se é ao vivo, é um sofrimento, porque não tem como acelerar. Não tem como acelerar. Tem gente que deixa de assistir a aula ao vivo para assistir o gravado depois, para poder acelerar. Eu costumo brincar que numa palestra como essa, gente, a dificuldade que é para nós hoje conseguir manter a atenção. A cabeça vai, volta. O pensamento vai, volta. A gente pensa em várias coisas ao mesmo tempo. E se eu fosse uma pessoa aqui na frente que falasse devagar, pausadamente, falando sobre saúde mental, muitas pessoas não iam conseguir ficar aqui até o final. Eu brinco que a sorte de vocês é que eu falo rápido. Então, eu já estou talvez no 1,5 em algum momento. Porque nós estamos muito acelerados. E isso está nos prejudicando. Emocionalmente, fisicamente, o nosso corpo está sentindo. Então, outros sinais emocionais. Sensação de vazio. Uma tristeza profunda. E a pessoa não entende o motivo. Choro frequente. Uma sensação de incapacidade, uma sensação de não ter valor, uma autoestima baixa. Porque, gente, autoestima não é só você olhar no espelho e se achar bonito. Não é. Também é. Sim, você gostar de você? É. Mas é você se amar, é você se respeitar, é você acreditar que você é capaz. É você acreditar que você consegue fazer, que você consegue produzir, que você tem realmente motivos para se manter de pé. Porque você produz, porque você serve, porque você agrega, porque você contribui. Isso é autoestima. É a gente entender que nós temos valor. Mas tem muitas pessoas que não estão conseguindo perceber o próprio valor. E muitas vezes a vontade que elas têm é de se afastar. Se afastar de tudo. Se afastar de pessoas, de se afastar da igreja. Quantos irmãos talvez vocês já tiveram aqui que se afastaram? Que se afastaram. E quando vocês iam atrás para entender, vazio, tristeza, não conseguiam enxergar valor nas coisas. Então esses são sinais de alerta, de adoecimento. E aí eu quero trazer para vocês também sinais físicos. Sim, porque o nosso corpo está padecendo. Cansaço. Tem gente que dorme 8 horas por noite e acorda cansado,
esgotado, com dores no corpo todo, como se tivesse corrido uma maratona de 50 quilômetros no dia anterior, cansado. Muitas pessoas com problemas de sono, talvez você seja uma delas, mas nunca se tomou tanta medicação, controlada ou talvez até natural, porque muitas vezes a gente vai no natural primeiro, mas para dormir, porque as pessoas estão com uma dificuldade tremenda de dormir. Mas por que, gente, que a gente não está conseguindo dormir? Porque o nosso cérebro não para. Porque a gente fica o dia inteiro conectado no celular, no computador, na televisão, nas telas. A gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E o nosso cérebro não foi preparado para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele foi preparado para fazer uma coisa por vez. Quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, a gente dispersa a nossa atenção. O nosso cérebro fica tentando acompanhar várias coisas que estão acontecendo. E a gente vai ficando sobrecarregado. A memória fica ruim. De fato, após o Covid, o próprio Covid prejudicou a memória. Eu falo por mim, eu tive Covid 3 vezes. E as 3 vezes que eu tive uma perda de memória terrível depois. Que eu esqueci o nome de palavras simples. Eu olhava para uma cadeira e não sabia o nome da cadeira. Eu falava, pega para mim a... Como é que é o nome? Eu não lembrava. Depois foi voltando. Mas não é só o Covid, gente. Não é só o Covid, é a nossa mente acelerada. A gente está tendo dificuldade de se concentrar, a gente está tendo dificuldade de focar. Pessoas que tinham o hábito de ler e estão tendo dificuldade de ler, inclusive a Bíblia, a palavra ou algum livro. Eu já passei por isso. Eu sempre fui uma grande leitora, gostava de ler, lia vários livros todo ano, desde a infância. Eu ia para a escola... a gente estudava durante o dia, na hora do recreio, eu ia para a biblioteca ler gibi, pegava livro emprestado, eu sempre gostei. Durante alguns anos, com o advento aí do celular, que foi crescendo cada vez mais, eu me dei conta que eu já cheguei a passar um ano inteiro sem ler um livro inteiro. Eu começava a ler e parava. Começava a ler e parava. Começava a ler algo, não conseguia me concentrar, parece que o celular chamava mais atenção. Quando eu vi, eu estava no celular de novo. Até que eu me propus, alguns anos atrás, a colocar uma meta para mim. Comecei a me cuidar, porque a leitura para mim sempre foi importante. E eu coloquei uma meta de ler um livro por mês. E já há alguns anos eu estou conseguindo cumprir essa meta. E eu precisei fazer isso. Meta escrita. Colocar mesmo ali prazo, data. Porque senão, eu tinha perdido esse hábito. E a leitura, todo mundo sabe, que traz inúmeros benefícios para a gente, para a nossa mente. Estimula o pensamento, o raciocínio, a concentração, a criatividade. Então, quantas coisas a gente está deixando de fazer porque a gente está ocupado demais no celular, ou está fazendo outras coisas. E são coisas importantes para nós que a gente está deixando de fazer. Então, alterações no sono, falta de energia, falta de apetite, ou apetite demais. Tem gente que quando está com ansiedade muito alta, tem muito apetite, come muito. E aumenta o peso. Tem gente que muitas vezes perde o apetite e emagrece. Então, a mudança de apetite é um sinal físico. E outros sinais, gente, queda de cabelo. Eu já tive queda de cabelo em fases que eu estava com um nível de estresse muito alto. Eu tenho uma amiga que teve uma queda de cabelo na época da faculdade. Ela fazia medicina. Uma queda de cabelo tão intensa que ela ficou com um buraco na cabeça desse tamanho aqui, da queda de cabelo dela. Estresse, ansiedade, problemas digestivos. Já ouviram falar da tal da gastrite? Vocês conhecem, né? Já ouviram falar da gastrite nervosa? Que a gente fala assim, a gastrite nervosa. Quando é que a gastrite ataca? É quando você está calmo, tranquilo? Não é. Quanto mais nervoso, mais ansioso, mais estresse tem no seu corpo, o teu corpo reage e a tua gastrite ataca. Dor de cabeça, dores no corpo e vários outros problemas, inclusive hormonais, por causa de excesso de estresse e de ansiedade no nosso corpo. Então, são vários os sintomas físicos para a gente observar. Mas também tem os sinais espirituais. Existem os sinais emocionais, os sinais físicos e os sinais espirituais. Quais são os sinais espirituais?
Quando você começa a servir sem prazer, sem vontade, quando você começa a ter uma frieza na fé, você se sente desconectado. O que você fazia, o teu serviço, parece que não tem sentido mais. Não tem sentido. E você sente uma culpa constante. Por que a culpa constante? Porque você se sente mal por se sentir assim. Você se sente mal por se sentir fraco. Você começa a ter uma fé que vai esfriando e você se sente fraco. Você começa a acreditar que você não está conseguindo se manter firme na fé. E algumas pessoas tendem a se afastar. Porque tem vergonha de reconhecer. Tem vergonha de dizer que não estão bem. Tem vergonha de verbalizar mesmo, de falar, eu estou fraco na fé. Eu estou com dúvidas. Tem gente que tem vergonha de dizer isso. E se sente culpa. Se sente culpado. Sente muita culpa. E quais são as consequências? Quais são as consequências? A consequência da sobrecarga, que eu já trouxe para vocês. E aí, junto com a sobrecarga, vem uma culpa, que eu disse. E, inclusive, gente, culpa por descansar. Tem gente que se sente culpado por descansar. Pode falar, pode pegar o microfone aqui para falar. É isso. Exatamente, pastor. Estou pecando, acha que é pecado, descansar é pecado. Se eu falar assim, não, eu não quero ir para esse compromisso, se eu pensar na possibilidade de falar não para um compromisso, a gente acha que a gente está pecando, que a gente está errado. E por isso a gente se sobrecarrega. Vai pegando compromisso e vai enchendo a sua agenda de forma que não sobra espaço para mais nada. E aí não sobra espaço para descansar. E aí quando você vai descansar, quando você resolve ir para o rancho, quando você resolve pescar, você sente culpa. Culpa. Assim, nossa, tem tanta coisa lá na igreja que eu devia fazer, eu estou aqui pescando. Mas eu queria te contar que pescar é importante para você. Inclusive para a sua saúde mental. Aí vocês gostaram dessa parte, né? Amém, Senhor, que bom! Vamos dizer, a psicóloga falou que pescar é importante. O que eu quero contar para vocês? Que nós precisamos fazer coisas que vão trazer bem-estar para a gente. Se pescar é importante para você, organize um tempo. Você não vai pescar toda vez no dia do culto. Aí também não, né? Mas se organiza para que você tenha esses momentos de lazer. Porque isso é importante, a gente vai falar mais sobre isso. Então, essa dificuldade para relaxar, especialmente mulheres. Mulheres carregam uma culpa muito grande. Mulheres, especialmente mães. Dizem que a mãe sai da maternidade com atestado de culpa. Já sai com atestado junto. Culpa por descansar, culpa por tirar um tempinho para ela, porque sempre é para o outro, é para o filho, é para o esposo, é para ajudar, e muitas vezes vão se sentindo culpadas, né, por pararem um tempinho para descansarem. E isso gera uma exaustão emocional muito grande, muito estresse, muita ansiedade, alterações muito grandes no humor que eu comentei com vocês, e aí vem o esgotamento espiritual. Tudo isso leva ao esgotamento espiritual. O que eu quero contar para vocês, gente, que muitas vezes, de verdade, não é falta de fé, é cansaço. E não é pecado sentir cansaço. Não é pecado descansar, ir para o lago, deitar numa rede, ficar um pouquinho assim, com a caixinha do nada, pensando em nada. A nossa mente precisa disso. A gente precisa disso. Outra consequência, queda na produtividade. Se eu não estou bem, eu não vou conseguir produzir. Então, eu não vou conseguir servir como eu servia antes. No meu trabalho na empresa, eu não vou conseguir produzir da mesma forma. Então, eu não vou conseguir entregar as minhas atividades no prazo. Porque na igreja a gente tem várias demandas, tem prazo, tem compromissos. A produtividade começa a cair. A gente não consegue mais produzir da mesma forma. E aí a gente começa a ter problemas também nos relacionamentos. Começa a ter problema em casa, com a esposa, com o marido,
com os filhos, com os irmãos na igreja, com a própria família, com os irmãos, com os pais. Gente, quando nós não estamos bem emocionalmente, a gente não consegue estar bem com o outro. Se eu não estou bem comigo mesmo, eu não consigo estar bem com o outro. Eu não consigo dar o meu melhor para o outro. Então eu vou começar a ter problemas no relacionamento. Vou começar a ter problemas nos relacionamentos. E aí a gente vê por aí quantas crises em casamentos, quantos divórcios que acontecem, quantas amizades desfeitas, quantos irmão de mesmo pai, mesma mãe, brigando, sem se falar. As pessoas estão adoecendo, gente, emocionalmente. Muitas pessoas estão adoecendo e as consequências estão aí. E eu quero trazer aqui para vocês uma outra consequência, para vocês se analisarem, para vocês também cuidarem de quem está do lado de vocês. Quando nós não estamos bem emocionalmente, aumenta a chance da gente desenvolver algum vício. Eu cheguei a pensar se eu trazia essa informação para vocês sobre vício, porque eu sei que vocês têm um cuidado muito grande em relação à bebida, a cigarro, drogas, vocês falam o tempo todo sobre isso. Mas por que eu resolvi trazer? Porque a gente, quando pensa em vícios, a gente só pensa nisso. A gente pensa em álcool, em bebida, né, de um modo geral, a gente pensa em drogas. Mas, gente, vício é excesso de qualquer coisa. E sabe qual é um dos maiores vícios da atualidade que está destruindo famílias? Vício em jogos online. E pode ser que isso aconteça dentro da igreja. Acontece, né, pastor? É muito. Acontece. Então, eu quis trazer isso para vocês. Tigrinho, exatamente. Os jogos online estão destruindo famílias. Famílias indo à ruína por problemas financeiros. Pessoas cometendo suicídio por causa de jogos online. E o que eu quero contar para vocês? Que isso aqui é consequência de um adoecimento emocional. Porque quando a gente não está bem, aumenta a chance da gente se apegar em algo. O vício pode ser a comida. Tem gente que tem vício em comida, que come demais, e a gente sabe da gula, que isso faz mal para a pessoa, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Tem gente que tem vício no jogo, tem gente que tem vício em compras. Quantas famílias destruídas financeiramente porque alguém da família tem vício em compra. Então, gente, quando nós não estamos bem emocionalmente, a gente busca alguma coisa para compensar. É isso que eu quero mostrar para vocês. Quando nós não estamos bem, quando existe um vazio dentro de nós, a gente busca alguma coisa para compensar. Tem muitas pessoas buscando o jogo. Por isso, infelizmente, tantas pessoas viciadas mesmo. E vício, gente, precisa de tratamento. Porque vício, independente de qual seja o vício, precisa de tratamento. Um vício em jogo, um vício em compras, um vício em comida, é como qualquer outro vício. Claro, cada um tem o seu tipo de consequência, mas é vício, é vício. Então, a gente tem que se cuidar para não chegar a esse ponto. Se chegou no ponto, tem que tratar. Vício em pornografia, verdade, pastor? Esqueci de comentar esse. Pesado, tem destruído famílias. O vício em pornografia. Então, qualquer vício. Isso, eu quero mostrar para vocês que esse vício, ele vem porque está faltando alguma coisa. Emocionalmente, as pessoas não estão bem. Então, elas estão buscando uma válvula de escape. Elas buscam uma válvula de escape para colocar tudo aquilo que elas estão sentindo. E outra consequência é o risco maior de desenvolver transtornos mentais. Se eu não estou bem emocionalmente, a chance de uma depressão é muito maior, a chance de um burnout é muito maior, a chance de um transtorno de ansiedade, do pânico, é muito maior. E, inclusive, as doenças físicas, como eu comentei com vocês. Muitas vezes, nós temos sintomas físicos, doenças físicas, e nós vamos ao médico buscando a ajuda física. A gente faz um monte de exame, não tem nada. A gente toma remédio, o remédio acaba com os sintomas, mas quando o remédio perde o efeito, os sintomas voltam. O que eu quero contar para vocês? Que existem doenças que a gente chama de psicossomáticas.
o nosso corpo físico, ele responde às nossas emoções. Várias doenças físicas são desencadeadas por problemas emocionais. Então, a gente tem que tratar as nossas emoções. Tem algumas situações que não adianta a gente tratar fisicamente no médico. Se a gente não cuidar da causa, o problema ele não vai deixar de existir. Falei para vocês da queda de cabelo, gastrite, tontura, dor de cabeça, dor no corpo, problemas hormonais, inclusive problemas de fertilidade, gente. Nunca tivemos tantos problemas de casais tentando engravidar e não conseguem. E vão fazer exames e muitas vezes não tem nada. E muitas vezes é um nível de estresse muito elevado, um nível de ansiedade muito elevado, um estilo de vida que muitas vezes está adoecendo as pessoas. Então, sim, existem vários sintomas físicos e doenças físicas que são desencadeadas por questões emocionais. E, infelizmente, a última consequência, que é a mais dolorosa de todas, o risco maior de suicídio. Se nós não estamos bem emocionalmente, uma das consequências é quando a pessoa perde tanto o sentido que ela quer acabar com a dor. Porque vocês sabem que a pessoa que comete suicídio, ela não quer acabar com a própria vida. Ela quer acabar com a dor que ela está sentindo, com essa dor emocional. Então, quando nós não estamos bem emocionalmente, infelizmente, aumenta-se a chance de até mesmo uma pessoa chegar ao ponto de acabar com a própria vida, que é o suicídio. E eu quero dizer para vocês que não é falta de fé, porque eu sei que fé vocês têm muita. Eu sei que vocês têm muita, muita. Conheço muitos de vocês, acompanho vocês há muito tempo. E eu sei que fé não falta. Só que, infelizmente, existem alguns tabus e alguns preconceitos. Talvez não exista aqui, mas existe ainda preconceito em muito lugar de que depressão é falta de Deus, de que um problema emocional é falta de fé, está precisando orar mais, está precisando ir mais para a igreja. E tem pessoas indo para a igreja e mesmo assim estão adoecidas. Então, como o pastor disse, a gente está aqui cuidando do espiritual, mas a gente tem que cuidar do corpo também, físico e emocional, para que a gente consiga servir bem. Então, sentir tristeza não significa falta de Deus. Você se sentir triste não quer dizer que você está com falta de Deus. Procurar ajuda psicológica não significa falta de fé ou pouca fé. Pelo contrário, é sabedoria de você buscar quem pode te ajudar. A medicina está aí, a psicologia e vários outros profissionais estão aí para nos ajudar, para nos apoiar, para que a gente consiga ficar bem, para que a gente consiga servir o outro. Descansar não é pecado. Descansar não é pecado. A gente precisa descansar. E emoções não são inimigas da espiritualidade. Na verdade, elas andam juntas. As nossas emoções, a espiritualidade, elas estão juntas. Inclusive, a própria psicologia, a medicina valoriza muito a espiritualidade. E fala sobre a importância da espiritualidade para a nossa saúde emocional. A gente precisa da nossa espiritualidade. E aí a minha pergunta para você é: quando foi a última vez que você cuidou de você mesmo, que você cuidou de você com a mesma dedicação que você cuida dos outros? Quando foi a última vez que você cuidou de você com a mesma dedicação que você cuida dos outros? Porque você precisa estar bem para que você consiga realmente cuidar de outras pessoas. E eu quero trazer aqui, caminhando para o nosso final, alguns caminhos práticos, algumas estratégias para que vocês possam se cuidar mais, para que vocês possam promover saúde mental, para que vocês possam minimizar possíveis sintomas, sinais, caso você tenha percebido que você tem alguns destes sinais, para que você possa minimizá-los, mas mesmo que você não tenha percebido nada, você percebe que você está bem, para que você possa se cuidar cada vez mais, para continuar bem, para cuidar de outras pessoas. Primeira estratégia que eu trago para vocês: reconheça os seus limites. Reconheça os seus limites. Isso é autoconhecimento.
Perceba sinais de sobrecarga. Perceba, olhe para você, olhe para possíveis sinais e sintomas. Isso é autoconhecimento. Se alguma coisa está sendo diferente do que você era acostumado, perceba isso. Reconhecer os limites e os sinais não é fraqueza, é sabedoria. Olhe para você mesmo assim como você olha para os outros. Com amor, com zelo, com respeito. Perceba em você quando você está irritado demais. Quando você está tendo dificuldade para dormir. Quando você perceber que você está, às vezes, tendo uma alimentação diferente do que você tinha, está comendo demais, você não era assim. Tudo isso são sinais de que tem alguma coisa errada. Reconheça os sinais e reconheça os limites. Perceba a necessidade que o teu corpo está trazendo para você, de descanso, de pausa. Tudo isso é importante para nós. E reconhecer os limites é, inclusive, isso aqui eu sei que para vocês é um pouco difícil, mas é, inclusive, aprender a dizer não em algumas situações. Eu sei que é difícil, porque vem a culpa, vem a culpa, vem a culpa. Às vezes, no trabalho, fora, a gente consegue dizer não, mas na igreja, parece que se eu dizer não, eu estou pecando. A gente se sente culpado. Sabe por que a gente se sente culpado também? Porque, infelizmente, quando a gente diz não para algo, vem muito julgamento de fora. Então, quando alguém disser não para você, não julga o irmão, não. Reconheça que talvez ele percebeu o limite dele, naquele dia, naquele momento, ele não está bem, é melhor que ele não vá. Negocia, tenta mudar a data, tenta ver uma outra forma. Mas reconheça os seus limites. Tem muita gente sobrecarregada, adoecendo, porque está ultrapassando os próprios limites. E porque está deixando os outros ultrapassarem os limites. Porque, infelizmente, se a gente não coloca limite, o outro, ele ultrapassa. E uma coisa que eu percebi com a psicologia e com a vida, que as pessoas vão até onde a gente deixa. E a gente deixa algumas coisas irem longe demais. É para a vida, não só para o serviço na igreja, é para a vida. Então, reconhecer limite é importante para a nossa saúde mental. Tenha práticas de autocuidado. Tá aqui o que eu disse para vocês da pescaria. Tenha práticas que vão te trazer satisfação. O que você gosta de fazer? Você gosta de ler? Leia. Gosta de pescar? Pesque. Gosta de estar com a sua família, de reunir? Reúna a sua família. Qual foi a última vez que você reuniu sua família para fazer um passeio? Faça coisas por você e pelos seus. E aí vem também a pausa, o descanso, o sono. Tem dificuldade para dormir? Se organize para tentar dormir mais cedo. Deixe o celular de lado. Uma das coisas que tem prejudicado o sono das pessoas é que o celular está indo para a cama junto. O celular está indo junto. Enquanto aquela luz estiver no seu rosto, você não vai sentir sono. Aquela luz, aquele celular foi criado para te manter desperto. Alerta mesmo. Então, deixa o celular de lado, coloca uma música, um louvor que você gosta, vai se acalmando. Toma um chá para ir se acalmando, para você conseguir dormir. Tire as telas, vá brincar com seus filhos, com a sua família, vai conversar. Nós não estamos tendo mais conversas de qualidade na nossa família. As refeições estão com o celular, as conversas estão com o celular na mão, a gente sai para jantar em algum lugar, está cada um com o celular na mão. A gente não está olhando nos olhos, a gente não está realmente desfrutando da companhia dos outros. A gente precisa disso. Alimentação, cuidado, gente. A alimentação, ela impacta o nosso corpo físico e o nosso corpo emocional também. Nossa saúde emocional. Alimentos ricos em açúcar ou muita gordura fazem mal para a gente. Todo mundo sabe disso, não vou entrar nesse mérito. Mas pense em alimentos que vão te trazer também bem-estar. Existem vários alimentos, inclusive as frutas, os legumes, as verduras, que trazem para nós uma saúde física e emocional. Depois procurem, existem muitos estudos que falam de alimentos que prejudicam a saúde mental, que aumentam a ansiedade e estresse, e alimentos que diminuem a ansiedade e estresse. Inclusive, tem um alimento aqui, vai ser polêmico, vocês nem vão querer aqui mais. Tem um alimento que
ele aumenta demais o nível de ansiedade. Tem gente que não para de tomar café. Eu sei que vocês amam café. Mas sabia que o café aumenta o nível de ansiedade e de estresse? Porque ele gera adrenalina. Para pensar, para se observar ao longo de um dia. Não estou dizendo para você não tomar café não, mas se observa. Você vai tomar café depois de 3 horas da tarde, e aí à noite não consegue dormir, e não entende por quê. Gente, eu não estou falando coisa da minha cabeça, são estudos. O café libera adrenalina no corpo. Então tem gente que quando está muito ansioso, o que ele faz? Toma café. Aí ele fica mais ansioso. E não entende por quê. Só para mostrar para vocês que existem alimentos que podem aumentar a adrenalina e a ansiedade, e tem alimentos que vão ajudar a reduzir. Assim como tem vários chás, que eu tenho certeza aqui que muitos de vocês, somente as mães, que sempre gostaram de dar um chazinho para a gente, de camomila, de erva cidreira, não acalma. Então existem alimentos que reprimem, né, diminuem essa sensação de ansiedade e estresse, e tem outros que vão aumentar. Então, observe, isso é observar o corpo, ver o que te faz bem e o que está te fazendo mal. Outra situação polêmica, atividade física, gente. O nosso corpo é o templo de quem? Do Espírito Santo. A gente precisa se cuidar. A atividade física não é para você ficar magro e bonito. Pode ser também. Também. Mas é para a sua saúde. É para a sua saúde. Se você conseguir fazer uma caminhada na sua quadra de 10 minutos, é melhor do que nada. Mas começar devagarinho, um pouquinho de cada vez. Alguma coisa que faça bem para você. Tem gente que acha que fazer atividade física é pecado. Porque não pode ir para academia, não pode jogar futebol, não pode... Gente, saúde. Se você está fazendo pela vaidade, aí é um problema. Mas pela sua saúde, para o seu bem-estar, você consegue fazer sem sair de casa, inclusive. Eu faço atividade física na minha casa, na frente da minha televisão, sem ninguém do meu lado, sem ninguém me vendo. Só meu marido de vez em quando, mas eu prefiro fazer quando ele nem está em casa. Mas para mostrar para nós que a gente não precisa nem sair de casa para fazer uma atividade física, para movimentar o nosso corpo. A gente precisa se cuidar. É comprovado cientificamente que a atividade física libera neurotransmissores que trazem sensação de bem-estar. Trazem uma sensação de prazer, ou seja, diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. Tem gente que está com excesso de cortisol no corpo, que é o estresse. Então, a atividade física reduz o cortisol e te traz essa sensação de bem-estar. E o lazer que eu disse, fazer coisas que são importantes para você, o que você gosta. Gente, autocuidado é importantíssimo para a sua saúde física e emocional. E também ter uma rede de apoio. Não queira cuidar de tudo sozinho. Tenha uma rede de apoio. Ninguém sustenta tudo sozinho. Conte com pessoas ao seu redor. Tenha amigos, familiares, pessoas que possam te ajudar. Não queira dar conta de tudo. Não queira. E aprenda a pedir ajuda. Especialmente no serviço na igreja, a gente tem essa culpa que a gente carrega de querer dar conta de tudo. Eu preciso dar conta de tudo. E a gente muitas vezes se sente culpado por pedir ajuda. Mas o que eu quero dizer é que você também precisa de apoio. Você também precisa de escuta, de aconselhamento, inclusive de terapia em alguns casos. Tem gente que está adoecido emocionalmente, precisa procurar um psicólogo, precisa talvez de um psiquiatra, talvez vai precisar tomar medicamento. E não é problema nisso, gente, não é problema. Porque talvez vai ser necessário por um tempo para você restabelecer seu corpo físico. Até que você consiga cuidar de você emocionalmente, para que você consiga seguir a vida sem. Você também precisa de descanso. Nós precisamos de descanso. E eu quero fazer vocês refletirem. E eu quero que vocês fechem os olhos. Fechem os olhos de vocês. Porque de olhos abertos a gente se distrai. Feche os seus olhos e reflita. O que você tem ignorado em você? De tudo que eu falei, o que você tem ignorado? O que o seu corpo está dizendo para você? O que a sua mente está dizendo para você e você tem ignorado? O que você está sentindo? De tudo que nós conversamos, como é que está o seu corpo físico? Como é que está a sua mente? Como é que tem sido os seus pensamentos? O que tem passado?
Quais são as emoções que você mais tem sentido nos últimos tempos? Tem sentido muita raiva? Tem sentido muita tristeza? Tem sentido muita angústia? Para pensar sobre isso. Reconheça os seus limites. Olhe para dentro de você e tente escutar o que a sua alma está dizendo, o que o seu corpo está dizendo, o que o seu coração está tentando te dizer. Onde você precisa melhorar? Onde você precisa melhorar? Onde você precisa se cuidar? Vá conversando com você mesmo. Pode reconhecer aí para você, aí dentro de você. De tudo que nós falamos aqui, o que está te faltando? O que você precisa começar a fazer para cuidar mais de você? Eu quero que você pense em uma coisa, uma única decisão que você toma hoje para cuidar mais de você. De tudo que nós conversamos, escolha uma coisa. Tome uma decisão. O que você decide fazer a partir de hoje para você cuidar de você? Para que você esteja bem para cuidar de outras pessoas. Uma única decisão. Nós muitas vezes colocamos metas demais. Pensamos em coisas demais. Eu quero que você pense em algo simples. Talvez seja passar mais tempo com a sua família. Talvez seja escutar o áudio na velocidade normal. Essa é difícil. Talvez seja ler um livro que está parado ali na cabeceira. Talvez seja começar uma atividade física, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente. Mas pense em algo que você possa fazer por você. Pode abrir seus olhos. Isso que você pensou é a decisão que você está tomando por você. Como eu disse, muitas vezes a gente constrói planos muito grandes. Ou a gente coloca metas demais. E quando a gente não consegue cumprir, a gente se frustra e a gente desiste. Um passo por vez. Um passo que você conseguir dar. Um passo que você conseguir dar em caminho, no caminho, na direção de um autocuidado, já é muito, já é muito. A gente vai dando um passo por vez. Um passo por vez. Não queira caminhar 10 metros de uma vez. Caminhe 1 metro, depois outro. E aí você vai se sentindo, vai percebendo, vai entendendo os seus limites, vai tomando decisões para que você se melhore. E para a gente encerrar, a mensagem que eu deixo para vocês é essa. Você também precisa de cuidado. Você também precisa de acolhimento. Você também precisa de fortalecimento. Você precisa cuidar de você em primeiro lugar. E isso não é egoísmo. Não é pecado. Tem gente que acha que é egoísmo cuidar da gente em primeiro lugar, mas não é. É sabedoria. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar de outras pessoas. Então, cuidando de você em primeiro lugar, você vai estar forte emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. E a partir disso, você vai conseguir dar o seu melhor para outras pessoas. Muito obrigada pela atenção de vocês e foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Muito obrigada. Essa mensagem que eu trouxe para vocês, gente, é para vocês refletirem e levarem para a vida. E, inclusive, quero aproveitar a oportunidade de deixar aqui o meu Instagram. Eu sempre posto muitos vídeos, faço lives sobre saúde mental, sobre autoconhecimento, sobre liderança, porque eu sei que muitos aqui são líderes. Então, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, serão muito bem-vindos, para que eu possa realmente continuar apoiando vocês nesse processo aí de desenvolvimento. E mais uma vez, pastor, muito obrigada pelo convite. Obrigada a cada um de vocês pela oportunidade. E aí, pessoal, valeu a pena? Ufa!